lá, alunos, vamos continuar aqui, né, com o nosso estudo sobre racionalização, ainda sobre o terceiro caso. Vamos resolver aqui então, né, pessoal, mais um exemplo onde eu tenho ali, ó, 3 radicais no denominador. Pessoal, lembrando que para poder resolver esse probleminha, né, nós vamos precisar aqui do produto da soma pela diferença de dois termos e também vamos precisar do quadrado da soma de dois termos, beleza? Muito bem, pessoal, vamos lá então para o nosso exercício, certo? Bom, pessoal, nós temos aqui então o 4 dividido, tá, galera, agora por raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 3 mais a nossa raiz quadrada de 5, certinho? Bom, galera, qual que é a estratégia aqui? A estratégia, né, pessoal, é nós juntarmos aqui duas raízes, certo? Juntar duas raízes para a gente interpretar essas duas raízes juntas como sendo aqui, né, a nossa raiz quadrada de A, ok? E aí a gente passa a enxergar aqui, então, essa outra, né, raiz como sendo a nossa raiz quadrada de B, certinho? De modo que aí fica bem fácil de enxergar quem é o conjugado disso, certo? Bom, pessoal, mas para ficar mais fácil ainda, né, é interessante você vir aqui no caso e colocar um parêntese, né, separando esses carinhas, ok? E aí percebam, então, né, pessoal, que para a gente poder fazer isso aqui, né, basta nós multiplicarmos pelo conjugado. E o conjugado disso aqui agora, né, pessoal, vai ser a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 3, certo, pessoal? Ok? Opa, pegou aqui a caneta, não estava querendo pegar. Menos a nossa raiz quadrada de 5, certo? E aí a gente vai multiplicar isso aqui embaixo também, ó, raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 3, certo? Menos a nossa raiz quadrada de 5, certinho? Bom, galera, percebam aqui agora, né, que no numerador eu vou ter aqui aquela multiplicação com o nosso 4, certinho? E aí eu vou ter essa situação aqui, pessoal, 4 vezes a nossa raiz quadrada de 2 menos a nossa raiz quadrada de 3 menos a nossa raiz quadrada de 5, certinho? E percebam, tá, pessoal, que no denominador agora eu tenho essa situação aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, ele está se comportando, né, pessoal, como se fosse o nosso x, percebam? E esse carinha aqui, né, pessoal, nossa raiz quadrada de 5, ele está se comportando como se fosse o nosso y, beleza? E aí eu posso, então, aplicar a regrinha, né, de que eu faço o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, correto? E aí nós vamos ter a seguinte situação aqui, então, pessoal. Raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 3 ao quadrado menos, tá, pessoal? O nosso raiz quadrada de 5 também ao quadrado, beleza? Muito bem, tá, pessoal? Então, no numerador eu continuo com 4 vezes a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 5, beleza? Já no denominador... Já no meu denominador agora, tá, pessoal? Olha só o que eu vou ter. Percebam que aqui agora, pessoal, eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. E nós sabemos que o quadrado da diferença de dois termos, né, pessoal, ele é bem tranquilo de fazer. É só no lugar aqui, né, pessoal, do meu mais, que é onde eu tenho menos, o segundo elemento aqui vai ser negativo, certo? E aí eu vou ter a seguinte situação, então, pessoal, olha. Eu vou ter aqui quadrado do primeiro termo, certo? Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3, certinho? Mais a raiz, mais o quadrado do segundo, né, pessoal? Que é raiz quadrada de 3, ok? Elevado ao quadrado, certinho? Menos, tá, pessoal? Percebam agora, galera, que esse índice 2 com esse 2, expoente 2 pode ser simplificado. E aí nós vamos ter, então, aqui, pessoal, o nosso menos 5, beleza? Bom, galera, no numerador a gente continua, né, com tudo aquilo ali. Pessoal, 4 que multiplica a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 5, beleza? E agora no denominador, pessoal, esse 2 com esse 2 pode ser simplificado e nós vamos ter aqui então apenas o meu 2, beleza? Menos, pessoal, 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes quadrada de 3, raiz quadrada de 6, correto? Esse índice 2 com expoente 2 pode ser simplificado, sobrando aqui pra gente, tá, pessoal? O nosso mais 3 e o menos 5 aqui. Agora percebam, né, pessoal, que este 2, este 3 e este menos 5, tá, pessoal? Eles podem ser simplificados, não é isso? Então vamos lá, galera. O que eu tenho aqui então? Eu tenho a seguinte situação, olha, o meu 4 que multiplica a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 3, certo, galera? Menos a raiz quadrada de 5 dividido por quem, pessoal? Vamos lá, galera. Quanto que é 2 mais 3? Dá 5. E quanto que é 5 menos 5? Pessoal, isso aqui vai dar 0. Beleza. E aí nós vamos ter aqui, então, pessoal, o menos, tá, pessoal? O menos 2 raiz quadrada de 6. Beleza? Muito bem, pessoal. Percebam agora que eu fiquei com uma situação onde eu tenho apenas, né para quem está acompanhando os vídeos anteriores, eu tenho ali o meu primeiro caso, correto? O meu primeiro caso, né, de racionalização. Pessoal, vejam que eu fiquei apenas com a raiz quadrada no denominador. Pessoal, vejam que maravilha. Então eu posso simplesmente aqui agora multiplicar tanto em cima quanto embaixo pela raiz quadrada de 6, certinho? E aí fica muito fácil de resolver isso. Então vejam, pessoal, que a resposta aqui vai ficar assim, olha.
4 raiz quadrada de 6, que multiplica o meu raiz quadrada de 2, menos o meu raiz quadrada de 3, menos o meu raiz quadrada de 5, certo, galera? Dividido aqui, pessoal, por quem? Por menos 2 vezes. Pessoal, raiz quadrada de 6 vezes quadrado de 6 vai dar raiz quadrada de 36. E raiz quadrada de 36 é o próprio 6, não é isso? E aí, então, pessoal, nós temos a seguinte situação. Olha, 4 raiz quadrada de 6, que multiplica a raiz quadrada de 2, menos a raiz quadrada de 3, menos a raiz quadrada de 5, tá, pessoal? Tudo isso dividido por quem? Por menos 12. Pessoal, percebam agora ó, que este 4 e este 12, tá, pessoal? Menos 12 dá para simplificar. Pessoal, percebam que o 4 dá para dividir por 4 vai dar 1, correto? E o nosso 12 dividido por 4, ele vai dar o 3. De forma que nós vamos ter a seguinte situação. Pessoal, eu vou fazer aqui agora o jogo de sinal, certo? Onde eu vou colocar esse menos aqui no numerador, certo? E nós vamos ter a seguinte situação. Mais com menos vai dar menos, certo, galera? Então vai ficar assim, ó, menos a raiz quadrada de 6, que multiplica quem, pessoal? A raiz quadrada de 2, menos a raiz quadrada de 3, menos a nossa raiz quadrada de 5, correto? Beleza, tá, pessoal? Dividido por quem, pessoal? Por 3, certinho? Agora, pessoal, vejam que esse exemplo aqui é até conveniente a gente fazer a multiplicação aqui, ó, dos radicais, aplicar a propriedade distributiva, ou seja, pegar aqui o meu menos raiz quadrada de 6 e multiplicar aqui, então, pessoal, o meu raiz quadrada de 2, multiplicar aqui o meu raiz quadrada de 3 e multiplicar aqui ó, o meu raiz quadrada de 5. Pessoal, vejam que menos com mais vai dar menos, vai ficar assim, ó, menos raiz quadrada de 12, certo, galera? Mais a raiz quadrada de 18, né, pessoal? Mais a raiz quadrada de 30, beleza? Tudo isso dividido por quem, galera? Tudo isso dividido por 3, beleza? Agora, pessoal, percebam aqui ainda, tá? Que o meu 12 dá para mim poder fazer a decomposição dele em fatores primos, né? Se você pegar aqui o 12 e dividir por 2, vai dar 3. Se você pegar aqui por 3, vai dar 3. Se você... Opa, fiz errado aqui, né, pessoal? Por 2 vai dar 6. Por 2 aqui vai dar 3, certo, galera? E por 3 vai dar 1. E aí você pode deixar isso aqui, né, pessoal, da seguinte maneira. 2 raiz quadrada de 3, certo? E aí, se você quiser fazer esse detalhe aqui, tá, pessoal, com todos os outros valores aqui, você pode, né? De forma que você pode pegar aqui o nosso 18 e fatorar ele também, né? Por 2 vai dar 9, tá, pessoal? Por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. De forma que aqui, né, pessoal, nós vamos ter, então, 3 raiz quadrada de 2. E o nosso 30, né, se você pegar aqui e fazer a decomposição dele em fatores primos, né, você pode que por 2 vai dar 15, certo, pessoal? Por 3... vai dar 5 e aqui por 5 vai dar 1. Ah, bom, então 30 não dá, né, pessoal, para a gente poder simplificar. Mas caso você queira, né, pessoal, né, caso seja também a opção de resposta do exercício, né, você vai fazer essa redução aqui, né, de forma que a gente ainda vai ter aqui como resposta final, né, pessoal, o meu 2 raiz quadrada de 3 mais o meu 3 raiz quadrada de 2 mais o meu raiz quadrada de 30, tudo isso aqui ó, dividido por 3. E aí sim, tá, pessoal, nós temos aqui a resposta final do nosso exercício, beleza?